As luzes do tribunal pareciam mais frias naquele dia. Ele mal conseguia sentir os próprios dedos. Suava frio, mesmo estando imóvel. Seu nome era repetido por um juiz com um semblante severo, ecoando pelas paredes de madeira como se cada sílaba fosse uma sentença. Ele só tinha 22 anos. Daniel, um garoto comum, trabalhador, que nunca havia pisado fora da linha, agora encarava a possibilidade de passar décadas atrás das grades por um crime que não cometeu. O advogado de defesa falava, mas Daniel mal conseguia acompanhar. Tudo parecia um borrão. Sua mente voltava repetidamente à mesma cena. O dia em que foi levado pela polícia, algemado, sob olhares acusadores dos vizinhos, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Disseram que ele estava no local do crime, que seu nome fora citado, mas ele sabia, com toda a certeza que alguém pode ter, que ele não estava lá. Só que não tinha como provar. Entre a multidão do tribunal, uma figura não tirava os olhos dele. Sua mãe, Maria, uma mulher simples, de fé inabalável, que o criou sozinha, com mãos calejadas e coração dobrado em oração. Desde o primeiro dia da acusação, ela não parou, não se revoltou, não questionou o céu, dobrou os joelhos. A cada noite, ela orava, ela jejuava, ela clamava pelo nome do filho, declarando em voz firme que Deus faria justiça. Alguns a chamaram de louca, outros diziam que era ilusão de mãe, mas ela não ligava. Sabia quem era o filho que criou. Sabia o Deus que servia. Ela colocava bilhetes com versículos nos bolsos de Daniel antes das audiências. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, dizia um deles. No dia da sentença final, o promotor fechou seu discurso com convicção. Pintou Daniel como alguém perigoso, frio, dissimulado. Havia testemunhos, evidências, supostamente irrefutáveis. Tudo indicava que ele seria condenado. Os jurados já estavam voltando. O relógio parecia zombar da esperança. Foi então que a porta do tribunal se abriu com força. Uma jovem de aparência agitada entrou, pedindo para falar. Ela carregava uma mochila nas costas e tremia. Chamava-se Mariana. Tinha passado os últimos dias longe da cidade, sem acesso ao que estava acontecendo. Ao ver pela internet uma postagem sobre o julgamento, congelou. Na hora exata do crime, Mariana estava com Daniel. Eles haviam se encontrado por acaso, em uma cafeteria, onde conversaram por horas sobre a vida, sobre fé, sobre frustrações. Ela lembrava dos detalhes, do café que ele não terminou, do bilhete que ele havia escrito no guardanapo com um versículo. Tudo aquilo ficou registrado nas câmeras do local. Ela tinha as imagens, tinha o comprovante de pagamento, tinha tudo. Mariana foi aceita como testemunha de última hora. Em questão de minutos, a atmosfera no tribunal mudou. O juiz pediu silêncio várias vezes. O promotor tentava encontrar falhas no depoimento dela, mas os fatos falavam por si. O advogado de defesa se recompôs. Pela primeira vez, Daniel ergueu os olhos. Ele olhou para a mãe, que chorava em silêncio. Não de medo, de alívio, de adoração. Quando o juiz anunciou que o caso estava arquivado e Daniel seria libertado, o silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Em seguida, lágrimas, sorrisos e mãos levantadas. Não apenas da família, mas até mesmo de estranhos que assistiam comovidos. Lá fora, no primeiro sopro de ar livre, Daniel ajoelhou-se. Pela primeira vez em muito tempo, ele orou em voz alta. Não pediu nada, só agradeceu e prometeu que sua vida, daquele ponto em diante, não seria desperdiçada. Nos dias que seguiram, a história correu rápido. A pequena cidade falava sobre um milagre no tribunal. Daniel, antes apenas mais um jovem desconhecido, se tornou símbolo de resistência e fé. Pessoas que haviam se afastado da igreja começaram a retornar. Jovens passaram a procurar aconselhamento com ele. Mas o maior impacto não foi externo. Foi dentro dele. Daniel não conseguia mais viver como antes. O tempo que passou na prisão, os olhares de desconfiança, a humilhação, tudo aquilo
foi moldando algo profundo. Ele começou a estudar mais sobre justiça, sobre propósito, sobre a fé que sustentou sua mãe e que agora sustentava ele também. Voltou à cafeteria, onde tudo aconteceu. Encontrou Mariana e agradeceu. Ela também havia sido tocada profundamente por tudo aquilo. Os dois se tornaram amigos próximos, parceiros em projetos sociais. Visitaram escolas, igrejas, centros de reabilitação. Daniel contava sua história. Não se colocava como herói, mas como prova viva de que Deus ainda ouve orações. Ele falava com uma firmeza mansa. Dizia que a prisão não foi perda de tempo. Foi o lugar onde Deus calou todos os barulhos externos para falar com ele. Onde ele entendeu que ser livre por fora não significa nada se não formos livres por dentro. Certa noite, durante um evento em um ginásio lotado, ele subiu ao palco para compartilhar seu testemunho. O lugar estava em silêncio absoluto. Não porque ele fosse famoso, mas porque a presença de Deus era sentida ali. Ao mencionar o nome da mãe e as orações que ela fez todos os dias, muitos começaram a chorar. Outros ajoelharam. Ele finalizou dizendo: "Hoje eu entendo o poder de uma mãe que ora. Hoje eu sou livre. Não por causa do sistema, mas porque Deus ainda move céus e terra para responder o clamor de um justo." Se você tem orado e não viu resposta ainda, não pare. Deus ainda envia Marianas. Deus ainda age no último instante. E se Ele não evitar a fornalha, Ele vai estar dentro dela com você. Aquela noite marcou vidas. Não apenas porque foi um testemunho bonito, mas porque foi real, tangível, palpável. Pessoas saíram dali ligando para mães, perdoando filhos, se reconciliando com Deus. E até hoje, quando Daniel é convidado a falar, ele não conta apenas sua história. Ele honra a história da mulher que, enquanto o mundo o acusava, ajoelhava em um quarto escuro e dizia: "Senhor, Tu conheces meu filho. Ele não está sozinho." Eu também não. A história de Daniel e Maria ainda corre de boca em boca, de cidade em cidade. Porque o poder da oração verdadeira não é apenas libertar o preso inocente, mas transformar corações e reacender a fé em um Deus que não se atrasa, que não falha e que ainda escreve finais que ninguém esperava.